Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Sociologia número 4 para a 11ª etapa da educação de jovens e adultos. Sou o professor Dário Pinheiro e ficaremos juntos para tratarmos de uma temática muito interessante, que é juventude, um tempo de preparação e responsabilidade. Juventude é uma categoria sociológica, sim, ele é um segmento, é essa fase da vida do ser humano em todas as sociedades humanas, né? Parece ser igual, mas será que é mesmo? Bem, a sociologia traz aí algumas questões e juventude é um leque amplo para se discutir. E hoje, especificamente, nós vamos conversar sobre a juventude como uma preparação, um tempo em que o indivíduo considerado jovem se prepara para a fase adulta. Mas será que isso ocorre? Como isso ocorre? Como a sociologia ela vê esta passagem, este momento ou as características para dizer, eu não sou jovem ou eu já sou adulto, né? Vamos entender primeiro um panorama da juventude brasileira. Os jovens que estão na faixa etária de 15 a 24 anos, segundo o censo do ano de 2000, representavam 34 milhões de brasileiros. São muitos jovens, né? E vejam que a idade aí é entre 15 e 24 anos. Eram, né, no ano 2000, 34 milhões de brasileiros. Mas a seguir, no ano de 2002, nós vimos que 19,5% da população brasileira, no entanto, eram responsáveis por 47,7% do total de desempregados do país, bem como por 19,6% dos pobres. Os jovens, como um todo, apresentam-se de 15 a 24 anos, já no ano 2000, como 47% do total de desempregados. Então, a juventude não estava empregada, segundo este censo? Não. No ano 2000, 40% do total de óbitos por homicídios ocorreram entre a população de 15 e 24 anos, também entre a juventude. Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 4% dos jovens do sexo masculino não completaram seu 25º aniversário, devido a esse tipo de causa de morte, homicídio, ou seja, um percentual muito grande de indivíduos que são considerados dentro da juventude, que são jovens, entre 15 e 24 anos de idade, não chegavam ao seu 25º aniversário. Por quê? Porque eles sofriam homicídios. Essa é uma estatística realmente não muito agradável. Ou seja, esta parcela da população, este quantitativo, não entrava na fase adulta ou não eram considerados adultos. Por quê? Porque eles eram mortos, né? Porque sofriam homicídios. Mas, professor, e o que o indivíduo precisa, né, para ser considerado jovem, para que ele seja enquadrado dentro do que se chama juventude e depois ele passe para a vida adulta? Isso pode ser uma pergunta que você está fazendo. Eu tenho, por exemplo, você pode dizer, eu tenho 24 anos, 25, 26, mas será que eu ainda estou na juventude ou será que eu sou adulto? Bem, há duas concepções na sociologia que podem definir
né, categorizar conceitualmente o indivíduo na nossa sociedade como sendo parte da juventude ou sendo parte do mundo adulto. Vamos conhecer essas concepções. A primeira delas é a linearidade para a vida adulta. Esta palavra, linearidade, significa uma linha. É como se fosse uma linha, né? Ou seja, uma linha reta, né? Em que aquele indivíduo, em que você, por exemplo, tem que sair da escola, completar seus estudos ou não, mas sair da escola, entrar no mundo do trabalho e constituir uma nova família. Esta é uma percepção para dizer que então aquele indivíduo se tornou adulto. A família é formada primeiramente pela união dos cônjuges e a constituição de um novo lar, posteriormente, pela chegada dos filhos. Então quer dizer que quando eu saio da escola, entro no mundo do trabalho, me caso, constituo uma família, tenho filhos, aí eu sou adulto? Por esta primeira concepção, que é a linearidade, uma linha, você pode dizer que sim. Se você tem essas características, você não está mais na juventude, você já está na fase adulta. A imagem mais comum da juventude parece ser de uma fase de transição entre o mundo das crianças e o mundo dos adultos, né? O jovem que está na juventude, ele não é mais criança, mas também não é adulto, entre a infância e a maturidade. Nas sociedades modernas, que é a sociedade que nós vivemos, há uma demarcação mais ou menos clara entre a infância e a maturidade, com períodos intermediários que seriam a adolescência e a juventude. Mas como fica essa transição para a vida adulta hoje? Será que ela ainda é linear? O processo de transição para a vida adulta não é mais marcado pela linearidade do modelo tradicional, não sendo mais possível prever em que idade ele pode ocorrer como no passado. Aquele processo tradicional de transição, como nós falamos agora há pouco, né? Escolarizar-se, entrar no mercado de trabalho, sair da casa dos pais, casar-se e ter filhos, não ocorre hoje necessariamente nesta ordem. As etapas desse processo podem ocorrer em idades mais ou menos avançadas. Isso quer dizer que existe uma desincronização desses eventos. Muitas vezes eu ainda estou na escola, você ainda está na escola, mas já tem uma família, já se casou, ou já saiu da casa dos pais, ou já tem um filho e continua na casa dos pais, está estudando, mas não está no mercado de trabalho, já tem 25 anos, já tem 27, já tem 28, se eu sou jovem, eu estou na juventude, eu sou adulto? Percebam que há uma desincronização desses eventos. Não acontece mais numa linha, né? Numa sequência formal, numa sequência que ocorre para todos. É isso que nós chamamos de desincronização. Contudo, ainda existe sim essa linearidade nos segmentos populacionais mais favorecidos. O período etário compreendido como juventude pode se estender até 30 anos, ou seja, uma parte dos jovens está adiando a saída da casa dos pais. Por quê? Porque eles ainda não têm a sua escolarização completa ou porque querem alcançar níveis maiores de escolaridade ou porque não conseguiram uma inserção no mercado de trabalho ou não se casaram ou não tiveram filhos. Então percebam que a mudança da juventude para a fase adulta não está obedecendo nos dias de hoje àquela linearidade.
embora nas classes mais favorecidas ainda se perceba esta linha, contudo, numa idade mais avançada, como, por exemplo, até os 30 anos de idade. E a nossa Constituição, né? Como é que ela vê a juventude? A nossa Constituição de 1988 e a condição de juventude. Até a Constituição traz uma ambiguidade nessa condição juvenil. Por exemplo, vamos ver aí, os jovens podem trabalhar na condição de aprendizes a partir dos 14 anos. Beleza, eu posso trabalhar a partir dos 14, mas apenas aos 16 anos é que são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários previstos na Constituição. Sou jovem, estou na juventude ou já estou adulto? Bem, é uma dúvida, né? O direito ao voto, por exemplo, é outra ambiguidade. O voto é assegurado aos jovens. A partir de 16 anos, né, eu já posso votar. Se eu tiver 16 anos, eu posso votar. Mas eu não posso ser votado. Eu só poderei ser votado a partir dos 18 anos de idade. Entenderam como é meio ambíguo? Ele é jovem ou ele é adulto? Então, para a sociologia, essas questões trazem certa ambiguidade. Percebam mais uma vez essa dessincronização para o entendimento claro, para caracterizar o indivíduo dentro de um determinado segmento social. Juventude ou adulto? Quais são os elementos que caracterizam o indivíduo num ou noutro lugar? É por isso que essas perspectivas, que eram inicialmente centradas no processo de transição para a vida adulta, eles ocorreram lá na Europa, tendo como referência a crise do mercado nos anos de 1970. O final do século XX, lá em 1970, promoveu esta mudança na concepção, do entendimento dessa mudança da juventude para a fase adulta. Então, professor, não está claro? Nós não temos uma definição? Bem, definição nós temos sim, porque são vários elementos que juntos vão determinar se aquele indivíduo é ou não adulto. Há uma série de fatores que contribuem para esse entendimento. Essas duas perspectivas, elas têm que ser entendidas em conjunto, né? Que elas vão dizer assim, a primeira dizia que é de uso restrito e escreve-se no eixo do trânsito da escola para o trabalho, emergindo como categorias de análise entre jovens estudantes, por exemplo, né, e aqueles que procuram o primeiro emprego, que são os jovens trabalhadores. E há a segunda, que é uma perspectiva mais ampla, que leva em consideração todo o processo de emancipação do jovem. Não somente casar-se, não somente escolarizar-se, não somente entrar no mercado de trabalho e nem tampouco somente a idade, né? Porque nós já vimos que indivíduos com 30 anos, por exemplo, ainda estão na casa dos pais. Então, a juventude continua morando na casa dos pais. 17, 18, 20, 25, 30 anos, como se colocou, e como a sociologia vê, é jovem, é adulto? Bem, tornar-se adulto, então, não depende apenas da passagem por determinadas etapas da vida, sendo importante também a identificação do jovem, do indivíduo, como adulto. Ele tem que se identificar como adulto, senão não adianta ter mais ou menos idade, escolarizar-se ou casar-se, ter filhos ou não ter. A literatura tem trazido percepção de que são múltiplos, são muitos os caminhos que levam à vida adulta. Não é somente a idade que caracteriza, não é somente a saída da casa dos pais que caracteriza. E jovens que não saem de casa e se tornam adultos? Boa pergunta, né? Reconhece que
sair de casa ou se tornar chefe, cônjuge no domicílio, nem sempre significa ter se tornado um adulto, fazendo-se necessário o aprofundamento do estudo sobre as pessoas, jovens ou não, que não saíram da casa dos pais ou a elas retornaram. Percebe-se que a transição para a vida adulta pode estar ocorrendo mesmo na casa dos pais. A independência econômica pode não se apresentar como condição única e suficiente para a transição à vida adulta. Percebe-se também que há uma multiplicidade de situações em que ocorre essa transição da juventude para a fase adulta. Sugere-se que os processos são marcados por trajetórias não lineares da vida. Este entendimento já ficou bem claro para nós que não está marcado e merece estudos. Você tem que se identificar como jovem ou como adulto. Vamos agora à nossa dinâmica local interativa. Questão número 1. A partir do que foi estudado em aula, percebemos que existem duas perspectivas de análise do tema juventude como transição para a vida adulta. Nas afirmativas abaixo, assinale aquela que esteja de acordo com a perspectiva tradicional. Temos aí 3 itens e você vai marcar aquela que corresponde à perspectiva tradicional de transição da juventude para a vida adulta. A questão número 2 fala sobre a Constituição Federal do Brasil de 1988. Os jovens são inseridos no capítulo que trata dos interesses da família, da criança, do adolescente e do idoso. Contudo, algumas contradições podem ser observadas, como, por exemplo, veja aí, dentre essas 5 alternativas, aquela que apresenta as contradições constitucionais para entendermos juventude no Brasil.
continuar o nosso bate-papo, a nossa conversa sociológica sobre juventude, uma fase de transição para a vida adulta, agora utilizando as duas questões da nossa dinâmica local interativa e vendo como isso se apresentou para vocês através das respostas que estão sendo apresentadas em nosso chat. Por exemplo, a Cláudia, né? A Cláudia, ela marcou a letra A, né? Já o Felipe, né? Alguém sabe de que série é essa aula? Sim! Corresponde à 11ª etapa da educação de jovens e adultos. Vamos às questões da nossa dinâmica local interativa? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: a partir do que foi estudado em aula, percebemos que existem duas perspectivas de análise do tema juventude como transição para a vida adulta. Nas afirmativas abaixo, assinale aquela que esteja de acordo com a perspectiva tradicional. Vejam bem, existem duas, a gente quer saber aqui da tradicional. O item 1 diz o seguinte: percebe-se que existe uma multiplicidade de situações em que as transições para a vida adulta podem ocorrer. Ela está certa, essa alternativa, mas ela não corresponde à perspectiva tradicional. Ela já corresponde a uma perspectiva contemporânea. Então, esse item não atende à nossa questão número 1. O item número 2 diz o seguinte: o processo de transição para a vida adulta não é mais marcado pela linearidade do modelo tradicional, não sendo possível prever em que idade ele pode ocorrer como no passado. Exato! Hoje em dia a gente não sabe mais dizer, né? Porque tem 30 anos, 30 e poucos, não casou, não teve filhos, às vezes ainda continua desempregado, não concluiu seus estudos, mora na casa dos pais, e aí? Ele está na juventude ou ele é adulto? Realmente fica essa dúvida. Então, esse item também não vai atender à perspectiva tradicional. Por quê? A tradicional diz que a saída da escola, a inserção no mundo do trabalho e a constituição de uma nova família diz: este indivíduo é adulto. Essa é a perspectiva tradicional. E o item 3 está apresentado na alternativa C. Apenas o item 3 está correto. Vamos ao comentário rapidamente. Há duas concepções comumente aplicadas para estabelecer a mudança da vida do jovem para a fase adulta, uma tradicional e outra que entende os processos emancipatórios. A percepção tradicional dita a saída da escola, a inserção no mundo do trabalho e a constituição de uma nova família como determinante para a fase de responsabilidades da fase adulta. É isso que diz a tradicional, mas a perspectiva atual, a gente percebe, né, vocês podem perceber, que ela se apresenta de modo diferente. Ficou claro para todos nós? Ok, vamos continuar. A questão número 2 pede o seguinte: na Constituição Federal do Brasil de 1988, os jovens são inseridos no capítulo que trata dos interesses da família, da criança, do adolescente e do idoso. Contudo, algumas contradições podem ser observadas, como por exemplo, vamos ver qual dessas alternativas está correta. Letra A, o direito para votar a partir dos 16 anos, certo? Porém, a entrada efetiva na vida política para ser votado ocorre somente a partir dos 18 anos. Correto, é isso que acontece. Eu voto a partir dos 16, mas não posso ser votado. Só posso ser votado a partir dos 18. Então, a alternativa correta é a letra A. Mas vamos ver as outras alternativas rapidinho?
B, a maioridade a partir dos 18 anos e direito à habilitação aos 21. Não. Estabeleceu lei para crianças e idosos e não há leis para a proteção ao jovem? Há leis para a proteção ao jovem, então não é a letra C. Letra D, não possui um artigo claro? Só aí já morre. Possui sim um artigo claro na Constituição. Então, a resposta certa realmente é a letra A. Vamos ao nosso comentário? A legislação para a juventude, derivada da Constituição Federal de 1988, traz algumas questões que merecem atenção, por se mostrarem contraditórias, como, por exemplo, o direito para votar a partir dos 16 anos, porém, a entrada efetiva na vida política para ser votado ocorre somente a partir dos 18 anos de idade. Muito bem, parabéns a todos que acertaram, aqueles que têm dúvida, né? Consultem as nossas plataformas e muito obrigado pela participação de todos. Continuem firmes nos seus estudos e se cuidem. Parabéns e sucesso a todos e até a próxima aula de Sociologia.